Ao vivo, aquela história, né? 6h30, 6h30. Hoje é dia do trabalhador. Eita, hoje é dia do trabalhador, mas tem live, né? Fala, Ricardão, beleza, cara? Achou que não ia ter live hoje do dia do trabalhador, né? Hoje também é dia de live, galera. Sexta-feira, cara. Adquirir conhecimento aí, né não? Aprender uma parada nova. É sempre interessante. Fala, Lucas, beleza? Elisa, a Mila também tá entrando aí, bacana demais. Bom ver vocês aqui, pessoal, na sexta-feira. Isso mostra que vocês estão interessados, isso é bem interessante. Fala, Gabriel, meu brother. Gabriel aí, cara, gente boa pra caramba, velho. Hoje, pessoal, é uma live um pouco diferente, né? Por ser sexta-feira, por ser também a questão do feriado, né? Hoje a live vai ser sobre como funciona a mentalidade, né, de alguém que consegue uma aprovação no vestibular, né? Então muita gente acaba perguntando isso pra mim, pergunta também para alguns alunos meus, né? O que se passa na mente de alguém que passa no vestibular de medicina, ou que se passa na mente de alguém que passa no vestibular, seja da USP, por exemplo, para qualquer curso, ou da Unicamp, enfim. Vamos estar debatendo hoje sobre isso, pessoal. Como a pessoa tem que pensar. Então, vou estar só esperando mais alguns minutinhos para estar começando, beleza? Vou estar ficando ao vivo aqui também no YouTube. Só um minuto, viu? Então vamos lá, né, pessoal? Né? Como eu gosto de dizer, 6h30, 6h30, e é a hora que eu gosto de começar, né, a minha live aqui, sempre tentando ser pontual com vocês, manter esse compromisso, beleza? Então tamo junto, galera. Sempre, se eu manter esse compromisso com vocês de vir aqui todos os dias, fazer live 6h30, vocês também têm que manter o compromisso de vocês de estar estudando aí na casa de vocês, nesse período, beleza? Então, principalmente nesse período que a gente está vivendo hoje em dia, né? A mentalidade acaba sendo uma das coisas mais cobiçadas aí, né? Como é que eu devo pensar, Thiago, né? Como eu devo agir? Antes de comentar um pouco sobre a mentalidade de alguém que tem uma aprovação, ou alguém que consegue alcançar a aprovação, né? Vou falar alguns fatos sobre o vestibular, às vezes pode estar passando aí na mente de vocês, né? Oi, Aninha, tudo bom? Ana Júlia aí também, ficando online. Então vamos lá, pessoal. Primeiro fato sobre o vestibular. Nem sempre a pessoa que estuda mais é aquela que passa em primeiro, né? Aquela velha história do primo chato, sabe? Aquele primo que... Não sei se vocês têm um primo assim, né? Ah, fulano já fez não sei o quê, passou no concurso tal, passou no vestibular tal, não sei o quê. Então, na verdade, pessoal, o que acontece? Nem sempre estudar mais do que os outros vai te garantir uma aprovação. Por que isso acontece, né? Eu já tinha comentado isso em algumas lives passadas, mas é justamente aquela questão do ponto de partida, né? Às vezes o que acontece? O seu ponto de partida para o vestibular, às vezes é lá atrás. Às vezes você tem uma deficiência da base de ensino, seja do fundamental ou do médio, né? E isso acaba, na hora que você vai começar os seus estudos para o vestibular, né? Você pode ter ali alguns tipos de dificuldade, certo? Eu mesmo, na minha época, que nem eu gosto sempre de falar aqui, eu tive um problema grave ali em relação à questão de linguagens, tá? Desde o meu fundamental. Pessoal, se eu falar para vocês, vocês nem acreditam, eu ficava de recuperação todo ano. Todo ano eu ficava de recuperação em português e espanhol. Então, a redação também vinha junto. Então, eu passava por isso ano após ano. Então, isso era bem normal. Final do ano, eu sempre vi o povo lá indo curtir férias e eu lá estudando para recuperação. Então, isso era uma cena bem normal de acontecer, né? E quando eu fui começar a estudar para o vestibular, obviamente, eu tive que pagar por tudo isso, né? Pelo fato de eu não ter feito o ensino médio ali, dado a devida atenção para o ensino médio, pelo fato de eu não ter dado a devida atenção para o fundamental também, né? Eu não era um aluno, assim, digamos, muito bom. Mas isso não me impediu de passar em medicina,
nem nada, beleza? O que aconteceu foi que o meu marco zero começou um pouco mais atrás do que outras pessoas, né? Aí é aquela história, né? Ah, mas o fulano passou na USP saindo do terceiro ano. Cara, vai acontecer isso porque o ponto de partida de fulano é muito mais perto da linha de chegada do que o seu ponto de partida, né? Então, o primeiro fato aí do vestibulando, ele tem que entender, nem sempre o que estuda mais é o que passa primeiro, né? Na verdade, é o mais bem preparado que passa primeiro, a verdade é essa, tá? Na sua turma tinha alguém que tirava sarro porque ele passava você não? Cara, demais. É engraçado, Ricardo, porque tinha demais. E interessante que, tipo assim, eu fiz um ensino médio, né, numa escola... Foi escola particular, né? Eu sou ampla concorrência. Só que é uma escola particular de uma cidade não tão boa aqui de onde eu moro, né? Então, assim, era uma escola particular, só que era, assim, bem básica, sabe? Não deu preparo nenhum. Não é à toa que da minha turma de terceiro ano, né? Se eu não me engano, eram 3 turmas de terceiro ano, devia dar uns 120 alunos. Até hoje, o único que está fazendo medicina sou eu, né? Embora vários ainda estejam tentando. E já tem, de certa forma, um tempo. Eu saí do ensino médio em 2013. Então tem um certo tempo que o pessoal aí está tentando. Beleza? Aí acontece aquele negócio, né? O que aconteceu foi que quando eu saí do ensino médio, eu tive que criar uma mentalidade de tipo assim, pô, velho, o que eu fiz da minha vida até então? Então eu tive aquele sentimento de querer correr atrás de todo o prejuízo, né? Aí entra um pouco aquela parte da ansiedade, né? Às vezes o povo quer correr atrás do prejuízo tudo de uma só vez e isso não vai dar tão certo assim, tá? Aí entra aquele negócio também, né? O pessoal fica perguntando, os alunos de outro colégio se tornam inimigos do seu colégio. Ou tipo assim, como assim, né? Tá falando de colégios, né? Aí às vezes o pessoal fica com aquela mentalidade. Ah, porque fulano estudou no colégio melhor, ou porque ciclano fez o cursinho X ou Y. E eu digo uma coisa pra vocês, pessoal. Instituições não vai definir sua aprovação, tá? Quem define sua aprovação, obviamente, é você, né? O que acontece é que essas grandes instituições têm tantas aprovações, né? Claro que eles têm sim um material bom, têm um corpo docente bom, mas isso é comum encontrar em qualquer cursinho, né? Existem cursinhos pequenos com corpo docente excelente, com material excelente, isso acontece, isso é normal. O que vai definir sua aprovação é justamente a sua força de vontade de você, né? O que acontece com essas grandes empresas, grandes cursinhos que conseguem aprovar um monte de pessoas é porque naquele local se concentra as pessoas interessadas. Aí que vem um grande ponto que eu estava falando da minha escola agora. Na minha escola reuniam um monte de gente desinteressada. Era um povo totalmente desinteressado pro vestibular, até também não tinha um certo estímulo ali da escola perante a isso, né? Começou a ter um pouco depois, assim, que eu já tinha saído e tal, mas tinha muito pouco estímulo. Então acaba que isso desanima. Então o ambiente, pessoal, ele estimula muito o estudante, né? Por isso que às vezes eu falo assim pro pessoal que tá meio perdido, dá uma olhada nesse, tipo, dá um rolê, pedir para fazer um dia lá em um cursinho grande, dar um rolê, justamente para você sentir o clima, né? Você pega um cursinho grande, você sente o clima do pessoal lá estudando, e de certa forma aquilo já dá uma pressãozinha, né, na galera. Mas isso é bem normal, eu estou falando, a instituição não define você, o que define a sua aprovação é você mesmo, tá bom? Eu mesmo fui à prova disso, eu fiz cursinhos bons, fiz cursinhos ruins, dava aula em cursinhos bons e cursinhos ruins, e percebi muito isso ao longo do tempo, né? Atualmente, pessoal, eu dou aula em escolas particulares aqui no DF, escolas boas, que há um tempo atrás eram boas, mas o que aconteceu que essa geração, os alunos que estão entrando lá nesse momento, eles não têm uma mentalidade muito de ser aprovado. Isso vem encontrando esse problema muito, né? Hoje em dia a gente vê muito pessoal aí que acaba desistindo mesmo, né? É bem comum o pessoal não querer fazer vestibular de federal nem nada e já tentar logo pular para particular. Isso está acontecendo muito, assim. Então, é normal. A sociedade que a gente vive hoje, a geração que a gente a geração que está chegando agora, é uma geração que desiste muito fácil. Então é bom para você que já está na caminhada há muito tempo. É bom que deixa essa geração preguiçosa para lá e você vai lá e ganha a tua vaga. Beleza? Outra coisa também que é interessante é o seguinte. Muita gente, pessoal, aí também isso é uma coisa um pouco mais pessoal. Quando você está estudando para vestibular, né, você basicamente tem 2 opções. Dizer para as pessoas ou não dizer, tá? E isso traz um negócio que é o seguinte. Quando você diz uma meta da sua vida para alguém, quando você fala algum plano seu para alguém, e esse plano é um plano legal, lá no fundo aquela pessoa às vezes não quer te ver conquistando isso, né?
Então, às vezes, você tem que tomar cuidado com quem você conta seus segredos, para quem você conta seus planos, beleza? Porque nem sempre aquela pessoa que fica lá no teu lado, batendo no sombra e falando para você não desistir, ela realmente pensa isso. Será que ela realmente quer que você não desista? Será que ela quer mesmo que você chegue aonde você quer chegar? Ou ela só quer se manter perto? Né? Tomem cuidado com isso. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes essa pessoa que diz para você não desistir, às vezes ela não se preocupa de fato contigo se você chegar a fazer isso, né? Então, por exemplo, se eu presenciar alguém que eu amo, alguém que eu gosto, querendo desistir de seus objetivos por uma ou duas barreiras que vêm pela frente, eu já ajo na agressão mesmo, assim, já falo, que história é essa? Não pode desistir, não. Então, tipo assim, pessoal, às vezes as pessoas te falam coisas da boca pra fora, isso que eu quero dizer. E eu acho que as atitudes delas ao longo do tempo vai acabar dizendo isso. Então, você sabe, que nem diz minha mãe, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, vamos lá. Outra coisa também interessante, né? O pessoal que está estudando para vestibular acaba se cobrando muito, né? Então acaba que é uma guerra muito interna, né? A gente observa isso mais naquelas pessoas que estão há mais tempo tentando alcançar o vestibular. Eu não falo isso só para medicina não, viu, pessoal? Eu falo isso para todos os cursos mesmo. Eu acho que a pessoa, quanto mais tempo ela passa ali tentando chegar na aprovação de uma prova, pode ser num concurso, pessoal, também concurso público é bem comum o pessoal ficar anos estudando. E isso mexe muito com o ego, mexe muito com o si, o interno, né? Então, é uma das coisas que eu estava falando para vocês. Provas, pessoal, ainda mais coisas individuais, provas individuais, elas exigem mais de você do que do seu concorrente, né? Muitos ficam pensando, se o fulano for lá fazer a prova, já é game over. Aconteceu uma vez, eu vou dar um exemplo para vocês. Depois que eu já tinha passado em medicina, né? Eu já era professor e tudo mais, eu ainda fazia os Enems, né? Eu ainda ia lá fazer os Enems. E acabava que eu encontrava muitos alunos meus fazendo o Enem, né? Eles ficavam com essa brincadeirinha, né? Sempre vinha com brincadeirinha, o professor tá aqui, já é uma vaga a menos. Mas na verdade não é assim, pessoal. Você não tem que ficar se preocupando com o seu concorrente, você tem que se preocupar com você. Tá? A verdade no e cru é essa, beleza? Então acaba que o vestibular é uma parada muito de introspecção. Você acaba refletindo muito sobre si, sobre a sua volta, né? E quanto mais tempo você passa ali, porque o que acontece? O concurso, né? No caso o vestibular, o concurso público, eles são incertos. É incerto se você vai passar ou não. Isso vai depender do dia da prova, se você fez uma boa prova, se você se preparou, né? Aquele negócio que eu estava falando para vocês. O aluno mais bem preparado é aquele que passa primeiro, não aquele aluno que estudou mais. Beleza? Gabriel, meu brother, tá perguntando aí, ó, o que eu acho melhor fazer? Fazer ensino fundamental e médio em um colégio particular top ou estudar no colégio público a vida inteira para conseguir cotas? Cara, Gabrielzão, o que rola, mano? Hoje em dia, assim, se eu pudesse voltar e tal, eu tentaria convencer minha mãe de me botar para fazer ensino médio na pública, né? Na verdade, eu tentaria ir pro militar. Acho que a primeira opção seria o militar, porque você consegue um ensino de qualidade e ainda consegue as cotas, né? Mas aí acabou que muitos não têm muita essa opção de ir para particular ou não, né? Eu, no caso, o que acontecia é que minha mãe ela se desdobrava lá, chorava desconto, pedia dinheiro emprestado, né? Na cabeça dela ela estava tentando me dar uma boa fonte de ensino. Aí vem aquele negócio também do ambiente que você vive, né? Às vezes a influência do meio pode acabar te corrompendo, né? Obviamente, se você estuda num colégio mais elitizado, um colégio, assim, digamos, até mais caro, né? Obviamente, as pessoas que estão ali vão ter uns vagabundos, sim, claro que vai ter, em todo lugar tem vagabundo, mas o ambiente vai te forçar a ter uma rotina de estudo a mais, entendeu? O que acontece é que às vezes as pessoas ficam perguntando, se eu fizesse uma pública não seria diferente, mas às vezes o seu ensino médio na pública, né, podia tomar outro rumo, às vezes nem de estudo, né? Então, por exemplo, eu estudava numa escola particular que já não tinha tanto estímulo assim de estudos, mas eu tinha um exemplo em casa de um irmão mais velho que estudava bastante. Então isso acaba me influenciando. Agora eu não posso dizer que se eu fosse fazer uma escola pública, por exemplo, às vezes eu podia ter outros focos ali na minha vida, eu podia ter feito outras amizades. Enfim, outras coisas poderiam ter acontecido. Então isso é bem relativo, mas aquele bom aluno, né? Aquele aluno que está interessado, ele está na escola pública, ele ainda passa por aquela dificuldade de é o seguinte, depender do ensino público. É um problema também, né? Ainda mais quando a gente se conta com participação no vestibular. Aí claro que eu estou falando, existem escolas públicas excelentes, até melhores do que particulares,
né? Mas isso vai variar bastante. Então, Gabrielzão, mano, se eu pudesse voltar, eu faria uma pública boa, né? Acho que seria a melhor opção, na real. Se não desse, eu tentaria fazer... Aí vem questão de orçamento. O que eu indico o aluno fazer, né? Independente se ele fez o ensino médio numa particular ou na pública, ele tentar correr atrás por fora. Eu acho que essa é que é a grande diferença, né? Dos meus alunos, galera, que passaram em medicina e direto no terceiro ano, era aquele aluno interessado, aquele aluno que, tipo, desde o do fundamental já fazia cursinho, já fazia algum tipo de acompanhamento, né? Pra vocês terem ideia, por exemplo, né? Eu faço um tipo de acompanhamento com alguns alunos desde o fundamental. Então tem aluno meu, que eu peguei eles lá na 8ª série, e toda semana eu encontro ele para fazer prova, para resolver questões. Então, eu faço esse trabalho gradual. Tem aluno meu que ficou 6 anos comigo, tem aluno meu que ficou 3. Então, eu consegui fazer esse controle nesses alunos e percebi justamente isso. Pô. Eles conseguem chegar no final do ensino médio e conseguir obter uma aprovação porque eles fizeram ensino médio por fora, entendeu? Então, se você não tem dinheiro para fazer uma particular boa, decente, e depende de uma escola pública, e está no ensino médio, eu acho que é interessante você pensar em fazer um cursinho por fora. Existem vários cursinhos populares, né? Aqui no DF mesmo tem bastante. Nos outros estados também eu já pesquisei, né? Claro que não são todos, mas você pode sempre procurar se o seu estado tem cursinhos populares, né? Então, eu acho que o aluno depende do aluno, na verdade, Gabriel. Eu mesmo não confiaria se eu fizesse escola pública. Eu acho que acabaria tomando outros rumos ali. Eu acho que o ambiente me ajudou bastante, tá? O ambiente, ele influencia muito, mas o interior, se ele é influenciável, se ele é corrompível, ele acaba caindo. Agora, se a pessoa ele tá, independente do meio que ela vive ali, se ela continuar focada na meta dela, não desvia não, beleza? Ricardão tá falando aí, ó. Fiz até o nono ano em particular, ensino médio fiz em escola pública. Mas eu fui para a melhor escola pública da cidade, ganhou 2 vezes. Então, Ricardão, justamente isso, pô. Tem uma escola aqui também, na ponta da minha rua, pra você falar. Na ponta da minha rua, cara. Melhor escola aqui da minha cidade é Sobradinho, DF, né? É uma cidade satélite aqui do Distrito Federal. Melhor escola pública do DF tá aqui na ponta da minha rua. Mas aí aquele negócio, cara, as filas, não sei como é que era lá na tua escola. Da época de matrícula, é acampamento, é sinistro, o negócio assim é bem concorrido. Então, essas públicas que são boas, pessoal, elas são concorridas de entrar, tem que acampar na porta. Não sei como é que foi na tua época, cara. Mas tem escola pública que dá chinelada nas particulares. Que eu tô falando, só ser particular não quer dizer que a escola é boa. Né? Tem particulares boas, tem particulares ruins, tem públicas excelentes e tem públicas ruins. Tá? Mas isso acontece mesmo, cara. Tem escola pública, velho, excelente, bicho. Aí o Ricardão tá falando aí que começaram a copiar. Cara, aconteceu a mesma coisa aqui, bicho. Te juro. O nome da escola é Escola Classe 1, aqui do ensino médio. Cara, a escola é excelente, fica em primeiro lugar no Enem do DF várias vezes. É aquele negócio, pô, é concorrido de estar lá, e às vezes o pessoal lá, né, respira mais isso. Então, tipo, tem um povo que já vai pra lá já pensando no vestibular. É cabuloso. E, cara, Ricardão, tu falou uma parada muito massa. Os IFs, né, as instituições federais, cara, também são escolas técnicas. Aí também vem esse negócio, pô, escola técnica é uma boa. Eu aconselharia a pessoa a fazer pelo simples fato de que você faz um ano a mais, né, de ensino médio e acaba já saindo com curso técnico. Eu acho massa, escolas técnicas são excelentes. Claro que não todas, mas em geral, que nem você está falando aí, ó. O Ricardão tá falando aqui, pessoal, que ele estudou na escola que ganhou até da instituição federal da cidade dele. Mano, tem IFs que são excelentes. Cara, se eu pudesse voltar atrás, eu procuraria ou um IF ou uma instituição militar para fazer o ensino médio. A Mila tá falando aí, o IF pega cotas. Pega cotas sim. A militar também, tu acredita? Colégio militar, mesmo sendo pago, né? Não sei como é que é no estado de vocês. Aqui em Brasília, o colégio militar, ele dá cotas, ele é pago, cara. Mas é um estudo assim, pô, os melhores professores de Brasília estão lá no colégio militar, bicho. Os de cursinho, todo mundo lá, então é um negócio top. A Mila tá perguntando, né, como lidar com os pensamentos pessimistas na trajetória do estudo. Mila, que eu tava falando pra você, né? Às vezes, né, a gente tem a gente passa por traumas no passado, a gente passa por alguma coisa. Às vezes a gente passa por algumas intercorrências, toma decisões erradas. Às vezes toma decisões certas. Mas o que acontece às vezes é que, tipo assim, os pensamentos ruins, eles vêm mesmo,
tá? Principalmente em coisas que são um pouco incertas. Então o vestibular, o concurso, como ele não é certeza de aprovação, né, a pessoa fica muito se cobrando. Aí entra a questão do se. Na verdade é tudo uma questão de si, tá? Aí que vem o negócio do pensamento pessimista. Eu vou te ensinar um negócio, tá? Engraçado que isso que eu vou te ensinar agora, eu aprendi andando de skate. Aí que vem, daria até uma live só sobre isso, pessoal. Mas antes de eu querer medicina, antes de eu virar professor, antes de tudo isso acontecer na minha vida, né? Eu criar uma empresa voltada para a educação. Antes de tudo isso acontecer, eu andava de skate profissional, né? Então eu era skatista. Pra você ver só, né? Minha perspectiva que eu tinha de futuro. Então tá lá o Thiago, o jovem de 15, 16 anos. Por isso que eu não fiz um ensino médio muito bom. Eu achava que eu ia ser atleta. E o skate, né? Assim como vários outros esportes ali que são de uma pessoa só. Por exemplo, o UFC, né? Que é aquele de luta, né? O MMA. O skate, o ciclismo, esses esportes que são individuais, beleza? Ping-pong, às vezes natação também. Esses esportes individuais, eles vão exigir muito do psicológico da pessoa. Aí vem aquele negócio, né? Tu vai chegar num campeonato, né? Antes de uma competição de skate, eu tinha que ter me preparado antes, eu tinha que ter um preparo físico, eu tinha que ter as manobras que eu tinha que fazer, tinha tudo uma preparação, uma organização. Existia uma equipe técnica por trás, então tinha um treinador, tinha um cara para só, por exemplo, dar apoio moral, que é tipo como se fosse um coach mesmo. Enfim, tem toda uma equipe ali por trás, mas o interessante é que tudo voltava a si. Então nesse período eu aprendi muito a questão de vencer barreiras, né? Porque quando você está se deparando com uma competição interna, você mesmo ou você mesma vai tentar se sabotar. É loucura, né? Mas isso é um mecanismo de defesa. Você mesmo vai tentar se auto-sabotar. Aí o que você tem que fazer? Vencer esse pessimismo. Por quê? Vamos pensar, você tem um objetivo, né? Obviamente, a probabilidade dele acontecer e dele não acontecer vai depender de quanto você se preparou, beleza? Só que a gente nunca vai ter consistência desse dado, né? Se você não estudar, obviamente, a chance de você não passar é muito maior, né? Aí que pesa a lombra do pessimismo. Mas vocês têm que lembrar que não são todas as probabilidades que vão acabar te trazendo a reprovação. Então, se você se preparou, se você estudou, quando você chega lá na hora de fazer a prova, você tem alguma certa probabilidade de ter uma aprovação daquilo acontecer, né? Então você tem que focar naquela probabilidade. É aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Você pode sempre olhar um copo pela metade, quer ver? Vou até tomar meu copo aqui pra você ver. Então tá aqui, ó. Esse copo tá mais cheio do que vazio, né? Mas um bom pessimista é falar que esse copo tá mais vazio do que cheio, né? Dependendo do ângulo que ele olha, enfim, isso aí. Sempre tenta olhar o lado positivo das coisas acontecerem. Eita, ó, quase caíram. Então, sempre tentem olhar, pessoal, o lado positivo das coisas, mesmo a probabilidade disso acontecer sendo menor. Por quê? O que acontece? Ou duas ou uma. Se você ficar pensando sempre negativo, aí é o que acontece com muitos alunos. Eles caem no limbo do pessimismo e não conseguem voltar a estudar. É aquele aluno que faz uma prova, reprova nela ou não consegue a aprovação e desiste. Aí o que vai acontecer com essa pessoa? Então você está seguindo um caminho, certo? No meio desse caminho, você pode tender para o lado mais positivo, tender para o lado mais negativo. É normal, pessoal, a gente ter pessimismo, isso é comum, beleza? Mas o que acontece é o seguinte, chegou na hora da prova, não conseguiu passar, aí você vai fazer outra, vai se preparar mais. Chegou na outra e não conseguiu, vai se preparar mais. Então você sempre tem que correr atrás da possibilidade de dar certo, tá? A partir do momento que você desiste da probabilidade de dar certo, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Então, o seu sonho, ele nunca vai ser alcançado. Só tem um jeito, pessoal, de alcançar os seus objetivos. É você acreditar em você mesmo. A partir do momento que você para de acreditar nisso, você começa a se auto-sabotar e começa a se desviar do seu caminho, né? Então, tá aqui o objetivo, você está seguindo o caminho, você começa a se desviar do seu objetivo, beleza? E o que vai acontecer? Aí vem aqueles alunos que tentam estudar para uma prova, não conseguem passar, né? Chega na reprovação e acabam desistindo e cai naquele limbo de pessimismo e para a vida deles. O que vai acontecer para essa pessoa, pessoal, é o seguinte. Essa pessoa que desiste, essa pessoa que vê as coisas pelo lado negativo,
ela nunca vai conseguir tomar uma ação para mudar aquilo ali, né? E ela vai acabar caindo num negócio ali que é inevitável. Tipo assim, ficar pensando no pessimismo nunca vai chegar a lugar nenhum, a pessoa vai ficar presa num buraco e o tempo vai passar. Querendo ou não, o tempo vai passar para todo mundo, né? Aí a pessoa vai chegar lá na frente da vida e vai querer olhar para trás, vai querer correr atrás, né? Eu vejo muito isso acontecendo, né? O pessoal fala bem assim, por exemplo, isso acontece muito com quem quer medicina. Eu vou tentar aqui 2 anos de vestibular. Se eu não conseguir, eu vou fazer qualquer curso mesmo e depois eu tento. Então, as pessoas elas tendem a jogar o problema pra frente. O que vai acontecer é que lá na frente vai estar mais difícil e o tempo vai ter passado mais pra você. Então, você vai acabar se prendendo num limbo de insatisfação e nunca vai ter corrido atrás. Então, o único jeito de você alcançar o seu sonho, o seu objetivo, é sempre tentar persistindo e tentando olhar o lado positivo, o lado de dar certo. Obviamente, se você já partir pelo pressuposto de que não vai dar certo, cara, você vai acabar se auto-sabotando e isso nunca vai dar, né? Eu tenho alunos, pessoal, não vou falar nomes aqui por motivos óbvios, mas eu tenho alunos que fizeram, por exemplo, 3, 4 anos de cursinho, acabaram desistindo e fica no limbo, cara. Também a questão, muitas pessoas aí ficam, tipo, começam a arrumar coisas como dor de cabeça, ou ficam com sono toda vez que vai estudar, fica triste. E isso vai só acumulando, que a pessoa acaba que não estuda. E o que acontece, pessoal, é o seguinte, que a gente tá falando no início da live. O aluno que se prepara melhor é o aluno que consegue passar antes. Beleza? Ricardo tá falando aí, seria bom entrar em algum outro curso enquanto não consegue aprovação em medicina ou atrapalha mais? Cara, Ricardo, eu nem tinha lido o teu comentário, mas é justamente isso que eu tô falando, pessoal. Se teu foco é medicina, né, respondendo a pergunta aqui do Ricardo, eu não indico você fazer outro curso, cara. Tá? Eu não indico. Agora, por exemplo, você quer uma engenharia, tá? Isso já é mais possível de acontecer. Você quer uma engenharia, vamos fingir que você quer engenharia civil. E você, na Federal X aí. E você conseguiu passar, por exemplo, em engenharia mecânica. Tem como sim transferir, tá? É até mais fácil entre engenharias dentro de uma mesma faculdade. Agora, medicina, pessoal, o que acontece é que, diferente da engenharia, muita gente acaba desistindo, é um curso de exatas, muita gente reprova, então abre muita vaga. Medicina, pessoal, é um curso assim, que ele é difícil de passar, mas ele tem um baixo índice de reprovação, então é raro abrir vaga em medicina. Então, às vezes, você não consegue fazer outro curso depois de transferir, né? E dos alunos que eu conheço, que, vou fazer enfermagem. Vamos fingir assim, eu quero medicina, mas eu não estou conseguindo passar, vou fazer enfermagem. Aí a pessoa vai jogar o problema lá pra frente, acaba que ela vai querer fazer. Ela vai fazer enfermagem, vai se formar em enfermagem, às vezes nem vai conseguir formar, e vai ter sempre aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de dever incompleto, até um certo momento que a pessoa já vai se encontrar formada, enfermeira ou dentista. Pessoal, já atendi muitos alunos que eram dentistas, muitos alunos fisioterapeutas, muitos alunos enfermeiros, enfermeiras, técnicos, já atendi demais também. E o que todos eles têm em comum, cara? Todos eles, antes de começar a fazer esses cursos, queriam medicina e jogaram pra frente o problema. Aí o que acontece? Tu vai ter um nível superior, às vezes você nem vai conseguir trabalhar na área, né? E vai se encontrar naquele momento frustrado e vai querer correr atrás dos seus sonhos depois de ter feito todo um nível superior. Então a pessoa poderia ter passado esse tempo inteiro, né? Que ela passou fazendo um curso superior para tentar aliviar a ansiedade dela de não estar fazendo o curso que ela quer, né? Ela podia usar esse tempo para estar tentando passar no curso que ela quer. Consegue entender isso, Ricardo? Então acaba que você fazer outro curso enquanto não consegue passar em medicina, isso atrapalha, cara. Isso atrapalha seu sonho. Aí tem gente que fica naquela, eu vou... Durante a faculdade eu estudo. Cara, não estuda, bicho. Não estuda. Beleza? Então, assim, Esse cara tá caindo no live aqui. Sinal tá ok, né, pra vocês? Então, pessoal, galera não estuda, bicho. Isso acontece mesmo. Então, assim, se seu foco é um curso X... Vai nele, não adianta você fazer outra coisa porque você vai estar se sabotando. E o que vai acontecer? Aquele tempo que você passou no cursinho antes de desistir, pessoal, vai ser jogado fora, porque tu vai fazer todo um curso superior e tu vai acabar esquecendo tudo do cursinho. Então acho que quanto mais você deixa seus problemas pra frente, é pior, tá? Eu sei que às vezes dá medo, pessoal, dá medo, a gente quer fugir das paradas, mas corre atrás, pessoal, que é melhor, tá? Isso é dica de vida. Beleza? Então vamos lá. O que mais estava falando aqui? Deixa eu ver o pessoal aqui do YouTube.
Sempre pensei nisso aí, o Ricardo não tá falando, ó, mas o pessoal em minha volta fala pra eu fazer o que eu posso. Cara, isso é papo, sabe de quem? De mãe e de tia. Minha mãe também falava isso demais, cara. Tipo, na minha época que eu tentava o vestibular, minha mãe ficava querendo empurrar engenharia pra eu fazer. Ah, Thiago, faz engenharia, vai que você gosta. Esse vai que você gosta, cara, me mata, bicho. O pessoal fica falando, vai que você gosta. Cara, ou tu gosta ou tu não gosta daquela parada. As pessoas vão apontar o dedo na sua cara, vão falar o que você gosta, o que você gosta de fazer ou não. Cara, não, mano. Se teu sonho é fazer uma engenharia mecânica, cara, tu tem que fazer engenharia mecânica. Eu tava falando o exemplo da engenharia, pessoal, porque é o seguinte, eu tenho um colega, ele fez 3 anos de cursinho pra fazer engenharia civil aqui na Federal de Brasília, bicho. E assim, ele sempre ficava nessa tentação, vou fazer engenharia florestal, vou fazer engenharia mecânica. Cara, não rola. É foda isso aí, o pessoal não estuda mesmo, tá? Então, se você tem um foco de um curso X ou Y, tenta até conseguir passar nele, beleza? Agora, se você conseguiu entrar no curso que você achava que era o curso do seu sonho e não gostou, aí já é outros 500. Aí entra aquele negócio que eu sempre falo pros alunos, pessoal. Para você se livrar disso, né, você tem que ter a liberdade de escolher o curso que você quer. Então, se você quer fazer, pode ser, pessoal, artes cênicas. Cara, artes cênicas é um curso que eu faria, cara, sem brincadeira. Acho que depois da medicina seria um outro curso que eu faria, assim. Até pensar aí, né, depois que eu formar, fazer uma artes cênicas. Mas pode ser, artes cênicas pode ser o curso que for, pessoal. Se você pensa em fazer aquilo, você tem que correr atrás. Agora, se você chegou no curso, começou a fazer lá e não gostou, aí você tem que ter a liberdade de, tipo assim, você tem que estudar, você tem que se preparar, né? Tirar uma nota boa pra você ter a liberdade de escolher o que você quiser. Eu falo assim, tem alunos meus que eu tava falando, tem aluno que eu acompanho desde o fundamental. Um aluno de fundamental, ele não sabe o que ele quer da vida dele. Um aluno de ensino médio, às vezes, também nem sabe, cara. Às vezes, nem o adulto sabe o que ele quer da vida dele. Então, assim, isso é bem comum. Aí, o que eu falo pra essa pessoa que às vezes não tá meio perdida? Cara, estuda muito. Estuda muito, porque se você estudar muito, você vai tirar uma nota boa, você pode escolher qualquer curso, cara. Né? Por isso que eu falo tanto da medicina, porque a medicina é sempre o curso mais concorrido. Então, se você tem nota pra passar em medicina, você passa em qualquer coisa. Tem um cara aqui em Brasília, pessoal, que ele passou em segundo lugar geral no vestibular aqui da Federal. Então, tipo assim, segundo lugar geral, o cara podia escolher qualquer curso. E ele escolheu engenharia química. Aí o pessoal fica criticando. Por que ele não fez medicina, bicho? Cara, o cara queria fazer engenharia química, deixa ele fazer engenharia química, sacou? Então, assim, pessoal, não deixa as pessoas falando, apontando o dedo na sua cara e falando o que você deve fazer ou não. E falando, vai que você gosta. Cara, isso me mata, bicho. Eu já passei muito por isso. E assim, isso não vai fazer bem pra você. Eu falo assim porque eu tenho alunos, por exemplo, com mais de 40, pessoal. Tem alunos meus com mais de 40 anos, 47, 50, que chegam no final da vida e acabam se arrependendo, bicho. Construiu toda uma carreira, construiu uma família e fica aquele sonho lá do vestibular, lá desde adolescente, a pessoa queria fazer um curso X, um curso Y e tá querendo correr atrás, né? A Mila tá falando aqui, estou quase nesse dilema de vida, quase 6 anos sem formar o que eu quero. Então, cara, é justamente isso, né? Você tem que fazer o que você quer. Por que acontece, Mila? Se você se formar em outro curso que não seja o que você quer, né? Obviamente, depois que você se formar nele, você vai se sentir incompleta. Eu tenho certeza disso, cara. Beleza? A Camila tá perguntando, você cursa alguma coisa, Thiago? Curso, Camila, faço medicina, tô quase me formando. Quase médico aí. Eu também sou professor, né, da área de ciência da natureza. Então, antes da medicina, eu era professor. E acabei ingressando aí no vestibular de medicina, depois de 3 anos. Consegui a aprovação. E estamos aí quase formando, né, se Deus quiser. Esse ano eu já estou fazendo TCC, já está quase tudo caminhado aí. Beleza? Então acaba que eu tenho muita experiência, pessoal. Também em relação a vestibular, o pessoal me pergunta muito, né? Eu passei 15 vezes em medicina. Mas aí você pensa, para passar 15 vezes em medicina, quantos vestibulares tu acha que eu não reprovei, cara? Eu fiz mais de 40 vestibulares aí sem conseguir aprovação. Então assim, cara, é foda. Vamos lá. Isso, Mila, tem que botar no silencioso. A Mila tá falando, galera, é o seguinte... Tem que pôr no silencioso. Eu vou trazer aqui, pessoal, vou dar um spoiler. Ó, spoiler, hein? Semana que vem, pessoal, eu vou trazer um convidado aqui muito especial, né? E ele vai falar justamente sobre isso, né? Se é muito tarde pra tentar seguir o seu sonho. O cara era funcionário público, tinha toda uma vida assim. Ele largou o seu cargo no ministério pra fazer cursinho pra passar em medicina. Então você pensa, pô... Ele tem uma certa experiência para passar para vocês. Eu vou estar trazendo ele aqui para conversar sobre isso. Mas é justamente isso, cara. Você tem que botar no seu silencioso.
tá? Às vezes a família, aquele negócio que eu tava falando pra vocês. Às vezes quem tá do teu lado, às vezes não quer que você alcance seus objetivos, tá? Isso é cruel, mas é verdade. É ruim, mas é aquele negócio, você botou no silencioso, tá? Aquele negócio que eu tava falando pra vocês. O pessoal, gente, tem pessoas aí que tem aquele negócio. Quando você tem um sonho grande, eu aconselho vocês sempre a ficarem calados, ok? Porque enche de gente na sua volta. Cara, eu tenho uma colega que ela já tá, acho que no 7º ano tentando medicina. Ela era da minha época do ensino médio, bicho. E assim, pô, ela tipo, bota tudo no Instagram, quando ela tá estudando, o que ela tá estudando. Eu acho que fica muito olho gordo ali em cima de você, acaba te azarando. Eu penso assim. Então, vamos tentar sempre ficar no silencioso, tá? Foca, tá? E confia em Deus, cara. Fica no silêncio ali, mas fica com Deus que dá tudo certo. Vamos falar aqui com o pessoal. O pessoal tá perguntando qual é o tema. Quero trabalhar com você, posso ser seu... A gente pode falar, cara, isso aí. Do TCC, em relação ao meu TCC, ele é muito voltado para o vestibular, né, para a mentalidade do vestibulando, né, meu TCC está sendo sobre isso. Fala um pouco sobre depressão, sobre ansiedade. Eu vou estar depois falando, colocando algumas enquetes aqui para o pessoal estar respondendo, mas meu trabalho ele mexe justamente com essa questão de ansiedade, com a questão da depressão, dentro do vestibulando de alto desempenho, né? Então o meu trabalho está sendo esse. Não, Camila, tranquilo, pode perguntar. Sem problemas. Aqui em Brasília, pessoal, é o seguinte. Como eu estava falando, eu moro como se fosse no extremo norte daqui de Brasília e minha faculdade ela fica no extremo sul. Eu ando cerca de 150 km por dia para ir para a faculdade, cara, é complicado. E assim, a faculdade que eu faço aqui em Brasília é a Uniceplac, não sei se você conhece, eu sou bolsista lá, né? Antes de eu entrar lá, pessoal, eu consegui passar em outros estados, né? Aqui em Brasília até então não conseguia passar. Então eu cheguei a cursar medicina ainda 6 meses no Goiás, né? Fui pro Goiás que aqui é pertinho, né? Mas antes disso eu fiz vestibular pro São Paulo. Vou falar pra vocês onde eu passei. Eu passei no Sul, muitas faculdades no Sul, né? Na Federal lá da Extremo Sul, FFS. Eu passei nas particulares lá também com bolsa. Na época, pessoal, que eu fazia vestibular, né, não sei se vocês conhecem a PUC, né? PUC é bem famosa, assim, tem várias listas e tem questões sobre ela. E a PUC, galera, até então, na minha época, hoje em dia reduziu, mas ainda existe, se você procurar ainda existe. As 10 primeiras vagas do vestibular, ou os 10% primeiros do vestibular, geralmente eles ganham bolsa. Então eu chegava a fazer vestibular da PUC, eu passei na PUC de São Paulo, na PUC de Minas. Então também tinha essas opções de ir e tal. No Nordeste também eu já cheguei a fazer, lá também só passei em particulares. No Nordeste eu achei interessante porque lá o pessoal é muito, muito bom em matemática, bicho. Eu passava mal na matemática lá com eles, mesmo sendo professor. O pessoal lá é muito bom. E nessas indas e vindas, eu acabei conseguindo uma bolsa aqui perto de casa e acabei vindo voltando, né? Eu fazia uma faculdade como se fosse a 700 km do lugar onde eu moro. E hoje em dia eu faço a 100, então tá bom. Mas é bem pertinho, eu trabalho no meio do caminho, então é bem tranquilo. O pessoal tá falando aí, meu irmão é meu maior incentivo, meu incentivador, né? Ele às vezes me pergunta, você acha que vai passar na federal? Tá perdendo tempo. Cara, então isso é massa. Irmão mais velho, irmão mais novo, seja lá quem for. Cara, meu irmão também, ele foi o meu maior mentor aí. Ele tinha um método um pouco grosso de tratar comigo, ele era bem grosso, só que, pô, agradeço ele demais, bicho. A grosseria dele me fez estudar bastante. Então, acho que assim, pessoal, vocês têm que buscar bons exemplos, tá? Eu falo assim, pessoal, porque existem sim pessoas que querem seu bem, pô. Existem pessoas que querem te ajudar, isso é fato. Pô, você pensa, pô, tem um canal... É porque essa página do Instagram eu tô tentando alavancar ela, né? Ela tem pouco... Mas eu tenho um canal com mais de 15 mil alunos, cara. Então, eu recebo mensagem todo dia... assim, de incentivo, do apoio, cara, isso faz parte do meu dia a dia, entendeu? Acho que então, tem pessoas sim que estão aí pra ajudar, tá? Isso é normal, mas aí você tem que saber selecionar isso aí, beleza? O pessoal tá perguntando quantos por cento de bolsa. Cara, 96, tu acredita? Mas na PUC, na PUC que eu passei é 100%, tá? Tem vestibulares, pessoal, de particular, que eles dão bolsa pros primeiros colocados, isso acontece, tá?
para medicina. Tô falando PUC, passei PUC São Paulo e PUC Minas para medicina, né? Em Goiânia também tinha, aí às vezes abria, às vezes não abria, né? PUC do Goiás. Mas aí é bem interessante, tá? No caso lá, o meu sistema é um pouco diferente. Eu tenho 96% de bolsa. Eu pago como se fosse uns 300 a 400 reais na faculdade de medicina. Aí aquela questão que eu falo para alguns alunos, né? A questão do gasto, né? Às vezes o aluno ele quer fazer uma faculdade que seja pública, só que ele consegue uma aprovação, por exemplo, numa faculdade pública que é muito longe da casa dele. Então, ele vai precisar ter gastos com transporte, ele vai precisar ter gasto com comida, com moradia. Então, assim, lá no Goiás, né, que eu estava falando, eu não pagava a faculdade, mas eu tinha que pagar a hospedagem, eu tinha que pagar a moradia. Acabava que ficava muito mais caro para mim fazer uma faculdade pública longe da minha casa do que fazer uma particular com bolsa perto da minha casa. Então, vocês têm que saber medir esse tipo de coisa. Beleza? Camila falando aí, pô, muito legal, você me motiva muito. Fui saber que você é daqui de Brasília porque eu assisti o vídeo da Alessandra. Massa! Sobre o Enem. Ah, que legal, pois é. Eu e o Ale, a gente trabalha junto já tem um bom tempo, né? Ele também é daqui de Brasília. E, pô, Camila, obrigado por ter visto o vídeo, bacana demais. E, cara, aqui em Brasília é bem interessante, né? Aqui a gente vive muito, a gente tava falando disso na live, quarta-feira, com o professor de física, né? O Jax. Aqui em Brasília, o pessoal respira o paz, né? Eu dou aula aqui em Brasília nos cursinhos, eu dou muito pré-paz, né? E... cara, que é tudo paz. E acaba que quando o pessoal daqui vai fazer o Enem, né? Pipoca. Quem pega vaga aqui em Brasília de medicina e dos outros cursos é o pessoal de fora, né? Tanto que a UNB fugiu. Isso tá sendo uma tendência interessante. Algumas universidades aí, aqui de Brasília, não só aqui da de Brasília, outras federais também, estão largando o sistema do SISU. Por que acontece? O SISU, ele abre lá para o final de janeiro, mais ou menos, né? Ainda mais agora que vai atrasar, eu já não sei. E acaba que ficava muito em cima do semestre letivo que ia começar, né? Interessante isso aí. E por ficar muito em cima, acabava que atrasava muito e as vagas rodavam muito. Então aqui na UNB roda muita vaga porque quem passa aqui na UNB pelo Enem é um pessoal que é tipo de São Paulo, um pessoal de longe, né? Do Sudeste, do Sul, às vezes até daqui do Goiás mesmo. O pessoal daqui de Brasília não é muito bem preparado para o Enem, não. E a lista roda demais, cara. É complicado isso aí. Então acho que a tendência dos vestibulares é tentar sempre cada vez mais localizar as coisas, né? Acaba que, por exemplo, vestibulares muito longe, que eu estava falando para vocês, na época eu mirava muito nessas federais que eram um pouco menos concorridas, né? E o que eu percebi que a fila nelas andava muito mais. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, um aluno meu que passou no ProUni com 708, cara, a fila rodou demais. E a nota de corte estava 738 ou 736, e ele conseguiu passar com uma média 708, cara. Então a fila roda muito. Então, se você almeja, por exemplo, esses cursos muito concorridos, tenta olhar alguma cidade que seja de interior, perto da tua cidade, que tenha o curso que você quer, dentro das condições que você quer. Geralmente, nesses lugares a fila roda muito mais do que em cidades que sejam capitais, né, por exemplo. Mila, justamente, às vezes o pessoal nem vem para Brasília estudar. Mas acontece fora também, por exemplo. Os vestibulares que eu fazia, né, dos outros estados, às vezes eu passava também nem ia lá manifestar, então girava muito, cara, isso acontece muito mesmo. Teve também até interessante, da única vez que eu passei numa segunda chamada, na verdade não foi nem segunda, acho que foi a sexta, foi na PUC, tinha acabado de abrir, lá em Poços de Caldas, medicina, quem é de Minas deve saber. Tinha aberto medicina lá em Poços de Caldas e... lá tava andando demais, cara. A fila eu fiquei em 59 da lista de espera. E me chamou mais uma porrada, acho que chamou até o 116. Porque aí depois eu fui ver, a cidade lá era tipo interior, assim, né? Não era tão perto de Belo Horizonte, né? Ao contrário disso, tinha a faculdade lá de Betim, né? Que a fila andou bem pouco, porque mais colado ali com a capital, né? Pode fazer SISU para Unifiéis ao mesmo tempo? Pode sim. Você pode se candidatar no SISU, no ProUni e no FIES. Agora sim, você só pode se candidatar no ProUni se você for de escola pública, fez ensino médio em escola pública. Ou se você fez uma particular com bolsa integral, o ensino médio inteiro. Aí você pode.
Mas, de qualquer forma, se você é ampla concorrência, você pode tentar o FIES e pode tentar o SISU. E se você for cotista, tu pode tentar o SISU para unir o FIES, tá? Pessoal falando aí, ó, ciência da computação, peso 2, da redação e 4 em matemática. Alguma dica para me organizar? Cara, perfeito. O Enem, a redação, ela tá muito boa a correção. Tipo assim, tá sendo bem generosa nas notas. Então, eu acho que se você não é tão bom em redação, faz uma a duas redações por semana, tá? Se você for péssimo mesmo de falar, Thiago, não sei nem começar. Aí tu bota pra tu fazer umas 3. Até você conseguir pegar o ritmo, tá? E matemática, cara, aquele negócio que eu falo, todo dia. Matemática todo dia, ainda mais se o seu curso ele tem um peso de matemática 4, faz todo dia, estuda todo dia matemática. Nem que seja você pegar e fazer 5 questões ou 10, tá? Fora do seu conteúdo normal. Então, por exemplo, você faz uma grade lá, né? Vamos só fazer um exemplo de grade genérica aqui. Hoje eu vou estudar português e biologia, amanhã eu vou estudar física e história, aí no outro dia vai ser química e geografia. Aí sempre no final do dia você pode botar, por exemplo, para você fazer 10 questões de matemática, entendeu? Ou até no dia mesmo que você está estudando matemática, às vezes fora daquelas outras questões, você também tem que estar praticando as questões, tá? Então, se você pensa em fazer o curso aí que tem um peso maior em matemática, que tem um peso maior em redação, você tem que praticar mais essas matérias, tá? Pro pessoal da medicina aí, no caso, é como se fosse ciência da natureza, né? Ciência da natureza tem um peso maior, então você tem que estudar um pouco mais. Ainda vai ter como entrar na UNB, pelo Enem ou só pelo vestibular e PAS? O que acontece, né? A UNB, ela ainda adota o Enem, só que ela criou um sistema como se fosse um SISU da própria UNB. Então você faz o Enem e a UNB, você joga sua nota lá e o resultado ele sai antes do SISU, tá? Então no caso a UNB ela está adotando a nota do Enem no final do ano, mas não é pelo SISU mais, ok? E sim, eu acho que o CESP ele é muito forte, o PAS ele vai continuar existindo no vestibular também, tá? O Enem é bem difícil ele chegar aqui em Brasília e acabar dominando tudo, ok? Pessoal falando de química orgânica, fiz uma redação, tirei 720 no meu cursinho online. Massa. Aí o que você faz, né? Você pega a tua redação e começa a olhar as competências, né? Vê lá o que você foi pior, o que você foi melhor. E tenta sempre, pessoal, procurar melhorar, tá? Eu acho que esse é um dos fatores assim, bem interessantes. Procure sempre melhorar, beleza? Sempre tenha a mais para estudar, sempre tem alguma coisa a mais, tá? Vou ver se o pessoal falou alguma coisa aqui. Ricardo tinha falado alguma coisa lá atrás, né? Aí o Ricardo não tá falando lá, ele começou em engenharia, ele não gostou. Seria bom entrar em algum curso? Não. Então é assim, pessoal. Voltando aqui então à questão da redação, né? Ciência da computação, aí que também entra aquele negócio, pessoal. Vocês têm que sempre lembrar que não existe só o SISU, não existe só as federais. Se você é aluno de escola pública, cara, eu indico muito você tentar o ProUni, muito mesmo. Agora, se você fez ensino médio em escola particular e você quer medicina, eu falaria para você tentar um FIES, tá? Eu não indico o FIES para outro curso sem ser medicina, porque você vai acabar angariando uma dívida ali que você podia evitar, tá? Agora, para medicina, assim, a dívida às vezes até vale a pena. Agora, para os outros cursos, pessoal, sinceramente, tenta ir atrás de um ProUni ou de uma bolsa, até pelo Enem, ou uma federal, tá? Mas aí você sempre tem que estudar pensando na federal, tá? Aquele negócio, mire nas estrelas para ver se você acerta a lua, tá? Então você tem que sonhar grande para conseguir chegar a algum lugar. Porque aquela pessoa, pessoal, que pensa pequeno, almeja as coisas pequenas, por exemplo, sonha uma coisa muito pequena, ela acaba chegando e tendo resultados pequenos. Isso é a verdade, tá? Agora uma pessoa que sonha alto, às vezes ela nem chega onde ela quer chegar, porque às vezes é muito extraordinário, só que em algum lugar ela chega, né? Então sempre lembre disso, tá? Teria uma dica para estudar humanas pelo Enem? Fala, Lucas, beleza? Cara, vou te fazer um convite. Ontem eu fiz uma live só sobre humanas, cara. E tá aqui no feed. Eu postei hoje no feed. Acabei baixando aqui, botei no feed. Então dá uma olhada lá no IGTV aqui do Instagram, tem a live completa. Ou lá no canal do YouTube. Joga no YouTube assim, ó, Prof. Thiago Carvalho, que tu acha fácil, beleza? Foi o tema da live de ontem. Dei muita dica de humanas boas aí. Beleza, pessoal? A grade de estudo deve ser focada nas notas com maior peso, certo?
Então, Ricardão, o que eu aconselho você fazer em relação à grade de estudo, né? Muita gente me pergunta aí. Você tem que ter uma grade de estudos que é assim, ó, você deixa homogênea as matérias, né? Por exemplo, se você for parar a pensar, se você for estudar 2 matérias por dia, né? Então, teoricamente, você teria 2 buracos ali para preencher durante a semana. Então, se você for estudar só de segunda a sexta, você teria como se fosse 10 buracos ali para você colocar as matérias. Tem como você distribuir de um jeito que vai distribuir ali e vai ficar faltando algumas lacunas. E essas lacunas que ficarem faltando, o tempo livre que você tiver, então você distribui as matérias igual e depois o tempo extra que você tiver, você vai dedicar a estudar as matérias do peso do seu curso. Vocês entenderam? Essa é a melhor dica que eu dou para vocês, tá? Então vamos lá. Ou da matéria que você tem dificuldade, viu, pessoal? Eu mesmo tinha muito, na minha época, que eu falo, embora a medicina tinha um peso maior em ciência da natureza, por isso que você tem que sempre avaliar na hora de montar uma grade, pessoal. A grade, ela não é universal, né? Muita gente me pergunta como eu me organizo e eu falo que a resposta é a seguinte, cara, cada um tem o seu jeito. Então, na minha época, eu tinha mais dificuldade em humanas e redação, mesmo não sendo os maiores pesos para a medicina. Mas eu estudava mais essas matérias porque eu tinha um déficit enorme. Aquele negócio do ponto de partida que eu estava falando para vocês. Né? O Camila está falando aqui, ó. Eu vi que além de dar aulas e focar aqui no YouTube, você faz algum tipo de trabalho. E isso eu faço o trabalho individual, tá? Se tiver qualquer dúvida, depois me manda um direct. Mas aqui em Brasília eu tenho uma empresa. Ah, você é daqui de Brasília, pronto. Depois te mostro aí. Eu tenho uma empresa aqui em Brasília justamente com acompanhamentos individuais, né? O foco lá é mais medicina mesmo, né? Não vou divulgar o nome da empresa aqui, mas depois dá uma procurada lá, tá no meu Instagram, ou me manda um direct. Eu tenho uma empresa que eu faço só isso, pessoal. Minha empresa ela é justamente focada em atendimento individual para alunos, tá? Então eu atendo aluno, que não tá falando, atendo aluno que é dentista, tem 50 anos, uma família que quer fazer medicina. Eu também atendo aquele aluno que está desde o ensino médio já tentando medicina e também atendo aquele aluno que está fazendo cursinho para medicina. Então, tipo assim, eu atendo vários tipos de público. E, pessoal, é interessante que, cara, é muito lindo. Eu tenho várias alunas, pessoal, que já passaram em medicina com mais de 40 anos, bicho. É muito massa isso aí, cara. Então, assim, pô, força de vontade é o que não faltou para essas pessoas. Imagina, cara, tu viver toda uma vida, construir uma família, trabalhar, cara, construir toda uma casa, construir uma estrutura, criar teus filhos e chegar lá no final e falar bem assim, agora eu vou seguir meu sonho. Cara, isso aí pra mim é coragem demais, bicho. Então, que nem eu falo, eu dou esse conselho pra vocês porque eu vejo muito o pessoal chegar no final da vida e querer correr atrás, cara. Cara, o tempo é hoje. O pessoal fica falando assim, o presente, né? O pessoal fica falando, vive o presente. Cara, a realidade é o seguinte, o passado já passou, você não precisa se arrepender do seu passado porque não tem como mudar. E o presente, ele vai definir teu futuro. Porque um dia teu futuro vai ser o presente. Viagem isso aí, né? Mas eu penso muito isso. Um dia o futuro vai ser seu presente. E se você quer chegar naquele futuro fazendo o que você quer estar fazendo, isso começa hoje, isso começa aqui no presente, tá? Então o que você constrói aqui vai ser o que você vai colher na posteridade. Beleza, pessoal? Cara, é genial isso aí. Beleza, Ricardão, me manda lá, cara. Eu te ajudo. Cara, se vocês tiverem dificuldade aí, pessoal, em organizar, me manda aí no privado que eu mando um áudio lá, eu mando mensagem, dou umas ideias. Cara, isso aí é tranquilo, tá? Precisando de mim, pessoal, pode mandar lá um direct lá, beleza? Que eu tô aqui à disposição pra vocês, tranquilo? Então, pessoal, acho que a live aqui, pô, a live foi boa, né? Tá dando quase 1 hora aqui já, aí senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente, beleza? Mas, galera, esse que eu queria deixar a mensagem pra vocês, tá? Como deve pensar um estudante que quer alcançar os seus objetivos, que quer chegar longe. Eu acho que é aquele cara que se fecha pro que as pessoas falam, se fecha pros seus concorrentes, se fecha para tudo que tá acontecendo e foca no teu sonho e não desiste, né? Eu sei que vão ter dias que vai ser difícil, né? Tem dia que é difícil, cara, é normal isso aí, tá? Mas você tem que lembrar que amanhã vai existir, depois de amanhã também. E se você não construir pelo menos um pouquinho do teu sonho a cada dia, cara, vai chegar uma hora que não vai ter como mais correr atrás, vai virar um buraco, tá? Não vou dizer que não tem como correr atrás porque tem, mas vai ficar mais difícil, tá? Então cada dia você tem que construir um pouquinho mais do teu sonho, né? E tentar manter a mente sã. Eu sei que nesse momento que a gente vive agora tá foda de manter a ansiedade, tá foda de conseguir controlar tudo isso, mas vocês têm que ter uma mentalidade forte de que quando isso tudo passar, tua vida nem vai estar em jogo, cara, teu sonho vai estar em jogo. Então a vida tá rolando aí, o tempo tá passando, beleza? Então acho que você tem que pensar que a cada dia que passa,
Você tem que estar construindo um pouco mais o teu sonho, beleza? E não ligar muito para as pessoas, pessoal. A mentalidade de quem aprova, de quem consegue chegar grande, é aquela pessoa, cara, que sabe escutar, sabe respeitar a opinião do próximo, mas também tem a consciência de seguir ou não o conselho que o próximo te dá, tá? Eu acho que quem sabe o que é melhor pra você é você mesmo, né? Então, se você quer alguma coisa, acho que você não deve ligar pra opinião das outras pessoas, né? Mesmo elas querendo só te proteger, às vezes elas não gostam de te ver ali frustrado, ainda tentando ali seguir teu sonho, né? Tem pessoas que por exemplo, minha mãe mesmo, ela ficava vendo assim, ela não gostava de ver a situação, mandava fazer outro curso. Mas, cara, eu tinha que seguir meu sonho, eu tinha que fazer o que tinha que ser feito, tá bom? E, poxa, existem sim pessoas que estão aí pra te ajudar, tem pessoas sim que são boas, tá? Mas também sempre tome cuidado com quem tá da sua volta, porque ela pode sempre estar puxando teu tapete, beleza? Então, acho que a lição principal dessa live aqui, pessoal, é o seguinte: acredite mais em você. Eu acho que a mentalidade de uma pessoa que chega longe é a mentalidade de uma pessoa que ela acredita em si mesma. Ela tem autoestima, ela tem confiança. Cara, eu lembro até hoje do dia que eu cheguei no Enem que eu passei. Foi a melhor sensação do mundo, cara. Eu botei uma música, eu não vou falar aqui a música, mas era um rock e tal. E, cara, eu cheguei na prova tão confiante, bicho. E, tipo assim, pô, foi bom demais. Era um rock do Bon Jovi. Eu escutando Bon Jovi ali e fui fazer o Enem, cara, inspiradão. E, cara, eu cheguei na prova, parecia que, tipo assim, era só mais um simulado. Eu fazia tanto simulado no final de semana que quando eu cheguei lá naquele Enem, eu falei, cara, isso aqui tá muito fácil. E foi. Então, acho que vocês têm que ter confiança, acreditar no sonho de vocês, acreditar em vocês e fazer por onde, né? Não adianta nada você acreditar e não fazer. Beleza, pessoal? O pessoal tá falando aí que dificuldade com a redação. Me manda lá, cara, no privado da redação lá, deixa eu dar uma olhada nela, eu te ajudo, beleza? Pessoal que também tiver mais dificuldade aí, só joga lá, me manda no privado aí que eu vou estar muito feliz em ajudar vocês. Beleza, pessoal? E é isso aí, eu vou ter que ir lá por causa do Instagram, beleza? Tá dando quase 1 hora de live aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês hoje, beleza? Amanhã não tem live, amanhã é final de semana, mas segunda-feira já volta, esse mesmo horário, 6h30, beleza? E lembrando que semana que vem tem convidado especial de novo, hein? Então fiquem ligados aí, pessoal, sempre no Instagram, se puderem divulgar aí pros amigos de vocês, se tiver alguém estudando pro vestibular aí, dá uma força pra mim, beleza? E pra quem tiver interessado aí, quiser tirar dúvida, me manda um direct. Também, se o pessoal quiser conhecer um pouco aí do meu trabalho, vamos trocar uma ideia no Instagram. Beleza, gente? Fiquem com Deus, espero ter ajudado. Uma boa noite, um bom final de semana, beleza? E confie em você, cara. Vocês conseguem, cara. Confie em você que dá certo, beleza? Fiquem com Deus.